Oi pessoal, espero que todos estejam bem. A gente vai aqui para mais uma resolução de exercícios do Moodle referente à matéria de termodinâmica, né? E também na aba de termodinâmica dos exercícios propostos lá, vocês vão achar essa listinha aqui de exercícios para a gente resolver, tá? Como tá aí no título do vídeo. Então vamos lá. Primeiro exercício que a gente tem aqui é bem simplesinho, só aplicação de fórmula que a gente já viu em sala junto. Então vou ler o enunciado. Um gás é submetido a um processo sob pressão constante de 321 newtons por metro quadrado e sofre uma redução do seu volume em 0,25 metros cúbicos. Calcule o trabalho. Como eu falei, somente substituir na formulinha de trabalho igual pressão vezes a variação de volume. Então vamos lá. Trabalho, que é o que eu quero achar, é igual a pressão. O exercício já me dá esse valor. Lembrando que para cada um aí vai ser um valor diferente, tá? O Moodle vai alterando aí, então vocês vão ter que fazer as suas contas aí. E a variação de volume é menos 0,25. Por que menos? Porque ele fala aqui que o volume foi reduzido, pessoal. Então o volume inicial menos o volume final dá negativo. Vai ser negativo porque reduziu, certo? Então é um valor negativo que não esquece na hora de a gente fazer multiplicação para não dar errado. Nos valores que eu tenho aqui, trabalho vai dar igual a menos 80,25. O que? Trabalho, pessoal, é joules, tá bom? Não esquece aí da unidade de medida para não dar ruim na hora de fazer a prova, tá? Vamos lá, segundo exercício. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, se durante um processo isotérmico sofrido por um gás ideal de massa fixa, o gás libera uma quantidade de calor cujo módulo é de 66,2 calorias, então a variação de energia interna é... Deixei essa resposta aqui, pessoal, porém não é ela, tá? Vou explicar para vocês o exercício aqui. Para a gente saber o estado de um gás, de uma substância, a gente usa a formulinha do Kimacit, que a gente já viu no vídeo passado, em várias situações diferentes também. E a gente vai ter que entender o que acontece com ela. Nesse caso, a variação de energia interna seria a quantidade de energia que troca durante esse processo. Então eu tenho que essa quantidade, que é Q, é igual a massa, que no caso, gente, a massa é um valor fixo, né? Ele já fala aqui para mim no exercício. Vou deixar aqui sublinhado com as cores aqui. A massa é um valor fixo. O calor específico é de 66,2 calorias, né? A quantidade de calor, perdão. E, por último, a variação de temperatura. Esse é o mais importante, por quê? Porque é um processo isotérmico, ou seja, essa variação de temperatura, que seria a temperatura final menos a temperatura inicial, é zero. Porque no processo isotérmico ele não tem variação de temperatura, pessoal. Então toda essa formulinha aqui, ela vai multiplicar no final das contas por zero. Entendeu? Nesse caso, o que, obviamente, vai ser no final das contas igual a zero, tá bom? Vamos lá, exercício número 3, bem parecido. A gente leva quase a mesma linha de raciocínio. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, se durante um processo isotérmico sofrido por um gás ideal de massa fixa, o gás libera uma quantidade de calor cujo módulo é de 7,8 calorias, então o trabalho realizado é... Então, como a gente já viu no exercício passado, que a massa é igual a quantidade de calor, que é 7,8, beleza. Só que a variação de temperatura é zero, porque ele prossegue sendo um processo isotérmico, e a gente quer saber o trabalho realizado. A formulinha que a gente tem para poder encontrar o trabalho seria o que? A variação da energia interna, que é o ΔU, é igual a Q menos W. Por que isso aqui, esse macete aqui do lado é importante?
Porque como é o mesmo processo, a gente sabe que esse Q aqui, igual ao exercício anterior, ele é zero, gente. Então, a variação de energia interna é igual a zero menos o trabalho. Ou o trabalho é igual a menos a variação de energia interna. O trabalho é igual, olha a variação de energia interna aqui, libera uma quantidade de calor cujo módulo é 7,8. Essa é a variação, ele liberou essa quantidade de calor, certo? Por fim, o trabalho realizado é a mesma coisa, porque só teve esse processo de liberação de energia de calor dentro desse sistema proposto aqui pelo exercício. Poderiam ser mais processos, que aí demandaria um pouco mais de cálculo. Porém, nesse caso aqui, 7,8. Negativo, no caso, por conta da formulinha. Beleza? Exercício número 4. Podemos dizer que se um sistema termodinâmico libera para a vizinhança, num certo processo, uma quantidade de calor cujo valor absoluto é 19,8 joules e realiza um trabalho de 18,1 joules. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna do sistema é, mesma formulinha, ΔU igual a Q menos W. Nesse caso, a gente tem o quê? Que o Q, no exercício, quantidade de calor, é 19,8 joules, certo? A pegada desse exercício está aqui, gente. O pulo do gato está aqui. Por quê? Esses 19,8 joules, ele é liberado. Ou seja, essa substância está indo para o outro corpo. Ele está se abstendo dessa substância. Ou seja, esse aqui, ele é negativo. Se ele tivesse ganhando calor, seria positivo. Como ele está doando o calor, vamos assim dizer, é negativo. E o W, ele já me dá também no enunciado, que é o trabalho 18,1. Certo? Então, a variação de energia interna do sistema é igual a menos 19,8, porque o que é negativo, e esse menos aqui é da fórmula, tá, gente? Dessa parte aqui da fórmula, menos 18,1. No meu caso, com esses valores aqui, o de vocês vai estar diferente, vocês façam os cálculos, dá menos 37,8. Belezinha, pessoal? Então é isso. O último exercício e o mais simplesinho de a gente resolver, esse aqui, para a gente ir associando as colunas. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, ocorre quando um gás sofre expansão ou compressão muito rapidamente, sem que haja tempo suficiente para a transferência de calor. A gente viu, né, as propriedades dos gases, das transformações, né, na verdade, em sala. A gente viu que o aumento na pressão e no gás e diminuição do volume sem que tenha troca de calor é o que? Uma transformação adiabática, como eu marquei aqui no primeiro quadradinho. Tá? Então é bom fixar quais são as propriedades de cada transformação. Seria interessante decorar, entender como é que funciona a sistemática do problema, para vocês não bobear nesse tipo de questão aí, se rolar algum exercício ou prova, tá? O número 2, uma transformação na qual o volume permanece igual ao volume inicial, seria o volume final, né? Portanto, o trabalho realizado pelo gás é nulo. Mantém o volume constante, varia a temperatura e pressão do gás com massa fixa, transformação isocórica, tá? Volume permanece igual, diz no exercício. Massa fixa, tá? Volume constante, variação de temperatura, variação de gás, transformação isocórica. Variação da pressão do gás, tá, pessoal? Perdão. E o último, e o mais facinho na minha opinião, o gás ideal tem o volume de pressão alterados, mas a temperatura fica constante e, consequentemente, a energia interna não se altera.
Nos exercícios passados a gente viu sobre as transformações isobárica, isométrica e isotérmica. E a gente sabe que a isobárica não tem variação de pressão, a isométrica não tem variação de volume e a isotérmica não tem variação de temperatura. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Qualquer coisa que eu possa estar melhorando em questão de didática, algumas dúvidas aí, pode deixar nos comentários que eu vou acatando todos vocês. Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço.